nós estamos aqui, pedimos aqui que você compartilhasse essa live, mas já vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã, ok? Amém. Já vamos aqui dar início ao nosso estudo e esperamos que você saia daqui abençoado, né? A irmã Maria Portela está aqui conosco, lá do nosso Coreaú. Seja bem-vinda, irmã. Também o Francisco, seu esposo, né? E outros, né? Bom, meus amados irmãos, nós estamos aqui trabalhando a epístola de Paulo, né, aos Colossenses, já faz um tempinho. E queria aqui compartilhar aqui com meus irmãos, né, a segunda parte do nosso estudo, né? Nós falamos sobre casamento, né? Nós estamos tratando desde o verso 18 e vai até do capítulo 3, do verso 18 até o capítulo 4, verso 1, as relações, né, na família, né, as relações humanas, na família e no trabalho, na sociedade. E hoje nós vamos tocar num assuntozinho que é bem delicado para os dias de hoje, talvez até mais delicado do que o assunto da semana passada, que foi sobre casamento. Então, nesse momento, eu, mais uma vez, convido você aí onde você está, curvar a sua cabeça e nos acompanhar em oração. Nesse momento eu oro, né? E você onde está também ora para que essa mensagem ela seja abençoadora na vida de muitas pessoas, inclusive na sua e também na minha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que tem, ó Deus, com Tua bondade alcançado os nossos corações e que, segundo a Tua palavra, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Deus nos ajuda com Teu Espírito a viver como cidadãos desse reino. Abençoa-nos, derramando sobre nós o Teu Espírito em abundância, manifestando a Tua graça, o Teu poder e o fruto do Teu Espírito em cada atitude nossa. Que o Teu Espírito habite, Deus, em cada coração, habite ricamente. Nesta manhã, no qual nós aqui nos reunimos de maneira virtual e também de uma forma que temos encontrado para ensinar a Tua palavra, que ela não se perca, Deus, em meio a tantas coisas nas redes sociais. Que ela seja abençoadora para alguém em algum lugar e também para nós que aqui estamos. Fala conosco nesta manhã. Usa-me, ó Deus, para que eu possa proclamar a Tua palavra de maneira sábia, mas com a sabedoria vinda do alto, de maneira que seja agradável principalmente aos Teus ouvidos, que seja de confronto, tá, para nós e também de conforto. Muito obrigado por tudo. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado irmão? Estamos aqui, relações humanas na família e no trabalho. E aí, pastor, o que você acha do tema? É um tema bastante importante, né? As relações humanas, esses dias que nós vivemos, dias de conflito, né? São assuntos importantes, né? Importante demais a gente tratar desse assunto e permitir que Deus fale, oriente, que a gente não haja segundo os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos, eles podem ser extremamente danosos para as nossas relações humanas. Nós podemos, inclusive, mediante os nossos impulsos, agir como animais sem humanidade. Você que está aqui no Insta, já vai compartilhando aí, vamos chegando aí. Ok, já estamos a 4 minutos da live e vamos já começar. Ok. Pastor, vamos ao nosso texto, né? Nosso texto está em Colossenses, no capítulo 3, versos 20 a 21, ok? Então, vamos lá. Colossenses 3, versos 20 e 21 diz: Filhos, deixa eu ver aqui em qual versão eu estou. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Meus irmãos, o texto é esse, bem curto, bem simples, né? Mas bem direto. Dois versos aqui que
nos chamam a atenção. E eu queria tratar com vocês alguns princípios, né, de Deus para o relacionamento entre pais e filhos. E está aqui nesses 2 versos. Ele, o nosso Deus, ele tem princípios importantes para nos ajudar a construir uma relação de harmonia entre nós, os nossos filhos, né? E isso precisa ser trabalhado em mim, em você, ok? Entenda, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de dias, né? Dias diferentes, dias que de certa forma se tornam até tenebrosos. E a nossa relação com os nossos, ela deve ser melhorada a fim de que nós, como pais, não venhamos a futuramente perder os nossos filhos. Vamos examinar aqui cuidadosamente cada princípio desse. Então, eu começo aqui no verso 20 e colocando aqui a obediência dos filhos aos pais. O verso 20 diz: Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E eu queria usar aqui a versão NVI, que ela dá um pouco mais de entendimento. Ela diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É exatamente isso mesmo. Quando há obediência dos filhos aos pais, né, há também um Deus que está nos céus que se agrada disso. Então, tem alguns pontos aqui que a gente precisa trabalhar. Pontos importantes na relação dos pais com os filhos. Primeiro, a obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. Significa o quê? Bom, deixa eu abrir um pouco mais a minha tela aqui, que ficou pequena. E aí os irmãos que estão botando mensagem, eu não vou ter mais condições de estar colocando aqui na tela. Bom, vamos lá. Ela é imperativa. Como assim, Marinho? Ela não é discutível, ela obedece e pronto. A gente vai ver lá na frente que há alguns entrelaços em relação a isso aí, há algumas coisas que os pais precisam evitar, mas por enquanto nós caminhamos nesse sentido. A obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. Ou seja, a autoridade dos pais é uma autoridade delegada pelo próprio Deus. Então, quando os filhos rejeitam a autoridade deles, é a mesma coisa que rejeitar a autoridade do próprio Deus. Entenda, meu irmão, a rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado que traz consequências muito graves aos desobedientes, aos infratores. Ela é comparado ao pecado da feitiçaria. Então, não é uma coisa tão simples. É uma coisa grave, ok? Os filhos que não aprendem a obedecer os pais, eles não obedecerão a nenhuma outra autoridade. Ora, se ele, criança, não obedece os pais, certamente outras autoridades haverá uma dificuldade em carregar essa obediência, ok? A desobediência aos pais é um sinal de decadência, como está lá em Romanos, no capítulo 1, e lá no finalzinho, o verso 30, né? Abrindo aqui o texto para nós termos um entendimento mais claro, diz assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. O que é isso? Esse é um resumo de tudo aquilo que, a partir do verso 16 do capítulo 1 de Romanos, ele está ali. Ele está ali, toda aquela quantidade de pecados. Então, esse resumo, ele está ali. E o que nós temos, então? Que a desobediência aos pais, né, ela leva também a outros pecados e várias consequências. Também é um sinal de amargura, né, de enjoo, como a gente diz aqui no Ceará, de irritação, de impaciência, né?
aquele atrito por ações de impaciência, palavras ditas sem ser pensadas, sem pensar nas consequências. Meu irmão, se o amor está ausente, a submissão não estará presente por causa dessa perpétua irritação. Então, esses são alguns pontos, né, relativo a esse imperativo de obediência aos pais. Né? De obediência aos pais. Né? Eu poderia muito bem perguntar aqui a você, né, mas eu não vou fazer isso, né? Vou voltar aqui um pouco. Se você já desobedeceu os seus pais, mas eu não vou fazer isso, tá? Talvez nem precise. Bom, mas eu queria trazer para vocês algumas consequências disso. Por exemplo, os filhos que não aprendem a obedecer aos pais não obedecerão nenhuma outra autoridade. Nós já falamos um pouco sobre isso. A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo. Ou seja, em tudo aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 1 do capítulo 1, 16 até o final, aquela decadência, até mesmo a questão moral, a questão sexual, ela está englobada nessa questão da desobediência aos pais, ok? E também é um sinal do fim do mundo. Né? No texto de 2 a Timóteo, no capítulo 3, né? 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 5, eu vou ler rapidamente aqui para você entender aqui. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí Paulo dá um conselho, né, a Timóteo: foge também desses. Foge desses que agem dessa maneira. Às vezes dentro da sua casa, às vezes ali junto com você, ali pertinho, o seu filho, ele está trazendo para dentro de casa, né? Ou está andando com amizades que Paulo diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meu amado, minha amada, esse texto nos dá um vislumbre do que está acontecendo no momento. Então, essa desobediência, né, ela é um sinal do fim do mundo. A força de uma nação deriva de lares, da integridade dos seus lares. Eu vou dizer isso de novo. A força de uma nação, de um país, ela é maior, ela é melhor quando, dentro dos lares dessa nação, nós temos a integridade sem ser destruída. Eu queria falar um pouco sobre isso e dizer para você o seguinte: por que é que você acha que há uma luta tão grande pela destruição da família? Você acha que é aleatório? Você acha que essa batalha ela é da direita contra a esquerda, de conservadores contra liberais, e aí vai, aí vai, aí vai? Não. Essa é uma batalha de trevas, meu irmão. Essa é uma luta de trevas. Trevas que tentam prevalecer sobre a luz. E a única maneira que as trevas podem prevalecer sobre a luz é se elas dissiparem, apagar a luz. Então, que a luz que brilha em ti, meu irmão, não se torne trevas, porque se tornarem, grandes trevas serão. Há uma necessidade imensa de nós estarmos cuidando das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos filhos, da nossa geração, para que, diante de Deus, essa geração possa, quem sabe assim, transformar a próxima geração da sociedade. São dias tenebrosos. Agora, voltando aqui exclusivamente, né, saindo um pouco do contexto família, onde nós entendemos que a destruição da família é parte de uma agenda diabólica, eu queria voltar para os filhos. O filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto.
afrontará professores, a polícia, os patrões, qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. E o colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso no lar. Essa frase que eu li agora é de Warren Wiersbe. Então, meu irmão, entenda, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda autoridade ela é constituída por Deus. E desobedecer às autoridades constitui um grande problema para quem a desobedece. Começando pelos filhos, a gente vai parar isso aonde? Então, eu queria partir aqui para outro ponto, que é a obediência dos filhos aos pais, ela é abrangente. A obediência dos filhos aos pais deve ser integral, alegre e voluntária. Integral, alegre e voluntária. Obediência parcial pouco difere da desobediência. E desobediência, meu irmão, é rebelião. Desobediência é rebelião. Então pense quando você estiver desobedecendo aos seus pais, né, afrontando os seus pais, você está em rebelião. Essa rebelião ela não é apenas contra Deus. Perdão, contra os pais, mas contra Deus. Filhos, os filhos precisam obedecer em tudo, não apenas naquilo que lhe dá prazer. Pois é, porque tem filhos que obedecem, mas obedecem fazendo aquilo que eles fariam, mesmo se o pai não mandasse. Muitos filhos, né? Eu queria que você guardasse essa fala. Muitos filhos seriam poupados de dores, lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido aos seus pais. Meus amados irmãos, os tempos modernos colocam a família um contra o outro. Pais contra filhos, filhos contra pais. A intenção é destruir a família. A intenção é manchar a família. É causar uma rachadura, uma fissura. Então, não se iluda se você descobrir um belo dia que há professores dos seus filhos que estimulam essa rebelião. Eu tenho um recado para você. Não terceirize a educação dos seus filhos. Ah, mas eu não sou professor. Sim. As nossas escolas hoje, elas querem formar mentes estranhas à palavra de Deus. Elas estão formando rebeldes. E aí vai. E nós precisamos estar colocando a palavra de Deus nas mentes, nos corações de nossos filhos, para que eles possam se libertar desses dardos inflamados que vêm para a vida deles. Eles tomam decisões, se rebelam contra os pais e colhem muitos frutos amargos. Entenda isso. A obediência pavimenta a estrada da bem-aventurança. A obediência pavimenta a estrada da bem-aventurança. Você quer ser bem-aventurado? Obedeça. Bom, obediência é agradável. A obediência dos filhos aos pais, ela é agradável a Deus. Isso é mais um ponto que eu queria tratar com você. A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa, ok? Uma recompensa para aqueles que obedecem. Deus estabeleceu essa recompensa, né? Deus está cuidando, Deus está tratando de cada um de nós. Mas a gente precisa caminhar segundo os propósitos do próprio Deus. Não segundo apenas as nossas vontades, não segundo o nosso querer, mas segundo a palavra de Deus, segundo o propósito do próprio Deus. É preciso entender isso, viver isso, né? Viver isso e ensinar isso para os nossos filhos. É preciso fazer. Fazê-los entender que essa obediência ela traz benefícios para ele, para a vida dele. Porque se ele não entender isso à luz da palavra de Deus, ele não vai obedecer, né?
A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo estabeleceu uma recompensa para essa obediência, vida bem-sucedida e longa sobre a terra. Então você encontra isso lá em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, Efésios 6, no capítulo 6, versos 1 até o 3, fala disso com muita clareza. Filhos, sejam obedientes aos pais para que tudo te vá bem nessa terra. Eu estou aqui parafraseando, mas é isso. A relação de um filho não pode estar com bem, né? Não pode estar bem diante de Deus, né? Tem um errinho aqui no meu slide, né? O filho não pode estar bem com Deus e estar ruim com os pais, né? Trucado, não está em atrito com os pais. Eu estou bem com Deus, mas estou com atrito com meus pais. Não existe isso. Não existe isso entre irmãos, não existe isso entre pais e filhos. Entenda, nós vivemos uma relação com Deus não só vertical, mas também horizontal. E a nossa relação vertical com Deus, ela é medida pela nossa relação horizontal. É o que eu tenho falado em alguns outros estudos. Não há como você odiar o seu irmão e simplesmente dizer que ama a Deus. Você pode estar redondamente ou quadradamente errado. Então, antes de construir uma relação de intimidade com Deus, né, precisamos pavimentar o caminho das nossas relações com os nossos pais. Meu irmão, é isso mesmo. Você precisa pavimentar o caminho das relações. Comece em casa. Ora, se filhos e filhas não amam seus pais, não tratam seus pais com o devido respeito e amor, o que dizer diante da sociedade? O que dizer em outros ambientes? Certamente não será bom. O filho não deve obedecer apenas quando tem vontade ou quando concorda com a decisão dos pais. Gente, obedecer é imperativo. Ele deve obedecer por princípio, sabendo que Deus honrará a decisão de obedecer. É isso mesmo. O princípio é a obediência. Ele é meu pai, ele é minha mãe. Não é a semelhança do que falamos a respeito do casamento, não é uma escravidão. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, porque nós estamos falando aqui da questão dos filhos para os pais, mas nós vamos ter que voltar um pouco e trazer dos pais para os filhos, porque há uma conexão entre os dois lados. Não somente a responsabilidade dos filhos, mas também dos pais. E eu quero tratar isso com muito cuidado com você daqui a pouco, quando a gente já iniciar aqui a parte B do versículo 21. Aliás, perdão, o versículo 21. Já começando agora, né? Filhos, obedecei os pais, né? E o verso 21 de pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. É isso que o verso diz, para que não fiquem desanimados. Ora, meu irmão, da mesma maneira, né, que lá no verso 19 diz assim, maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Eu tenho uma pergunta para você e eu não quero que você responda para mim. Você já tratou sua esposa ou mesmo seus filhos com amargura? Você já semeou no coração daqueles que convivem diariamente com você sentimentos de ira, desânimo? Não é porque nós somos pais que nós faremos os filhos, nós seremos para eles ditadores. E eu quero falar sobre isso, sem caminhar pelo liberalismo, pela liberdade total. Quero falar sobre isso dentro da pauta bíblica. Então, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Paulo vai destacar aqui no texto esse apreço, a forma aqui de irritação, né? Os pais, da mesma maneira que são exortados a não tratar sua esposa ou seu cônjuge, por melhor dizer,
com amargura, também são exortados a não irritar seus filhos. E quando é que isso acontece? Quando é que pais irritam seus filhos? Quando não há coerência nos pais. Ou seja, tem um pai e tem uma mãe. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um pai aprova isso, mas a mãe não aprova. Um pai deixa isso, mas a mãe não deixa. E assim vai. E aí fica aquele ping-pong e não se iluda, tá? Menino, adolescente, jovem, você está enganado, ele sabe o que quer. E ele joga muito bem. E se você deixar, né? E se você deixar, ele vai jogar com você, né? Ele vai jogar com você. Então, ele vai jogar no time que está fazendo ele ganhar. Então, os pais, eles têm, para resumir, os pais eles têm que ter uma coerência naquilo que pode e o que não pode. Eles têm que ter uma só palavra. E eles têm que concordar entre eles o que é o que dentro de casa, fora de casa, na escola, o que é regra, o que é permitido e o que não é permitido. Eles têm que ter a mesma palavra. Porque senão, os filhos eles vão jogar com os pais e vão conseguir sempre o que querem. E nem sempre o que eles querem é o melhor para eles. Falando em regras, outro ponto é quando não há regras claras na disciplina. Isso é interessante. Ou seja, os filhos são, num momento, elogiados e, em outro, disciplinados pela mesma atitude. Ele comete um erro, pronto, uma história bem nossa, assim, que é interessante, né? Quando a criança é pequena e alguns pais ela diz um palavrão, o que acontece? Eles são aplaudidos. Nossa, que bonitinho. Aí ela sai daquela fase dos 2 anos, onde está começando a aprender as primeiras palavras. Aí vai para aquela fase dos 7, 8, 10, 12 anos, até os 14, 15, às vezes até os 17. Alguns chamam de pré-adolescência, outros depois dos 10, obviamente, né? Outros chamam de aborrecência. Mas o que acontece? Coisas que foram elogiadas naquele primeiro momento, elas estão lá na mente. E eles vão repetir essas coisas no futuro. Só que aí elas já vão ser disciplinadas. Então, meu irmão, mantenha um padrão de educação dentro da sua casa pautado na palavra de Deus. O que pode, pode, e o que não pode, não pode, independente da idade. De cedo, nós temos que repreender. E quanto mais repreendemos, e quanto mais, agora falando como pai, né? E quanto mais exortamos, sem humilhar, e a gente vai já falar sobre isso, mas temos a possibilidade de fazer com que eles se percam e se tornem desobedientes, ok? Quando não há diálogo, né? Nós sabemos, né? Davi, embora tenha sido um exemplo de rei, mas foi um fracasso total como pai. Por vários aspectos, inclusive o aspecto do exemplo. E o caso de Absalão, né, Amnon violentou a sua irmã Tamar, Davi não tomou providência e a palavra, né, a lei mandava que Amnon fosse morto. É isso que a lei manda, quem violentar uma mulher, né, sem a autorização. Vivendo dentro de casa com um amigo mala, ali, na corte ali, dando mau conselho, né? Dando mau conselho. Vivendo ali, faz uma trama para violentar sua irmã, e aí o que acontece? Desonra a irmã. Absalão semeou ódio pelo seu meio-irmão, até o ponto de matá-lo. E Davi não tomou providência. Absalão matou o seu irmão. Agora Davi toma providência. Absalão foge.
Depois de um tempo pede para voltar. Quando ele volta, o rei trata ele com indiferença. O rei trata ele com descaso. O rei deixa ele voltar, parece que para humilhá-lo mais ainda. E o que acontece? O coração de Aminon começa a se voltar contra o seu próprio pai. E a semelhança do seu irmão e também do seu pai, que adulterou com a mulher de um dos seus generais. Ele se deita com as concubinas do seu pai. Depois ele inicia uma perseguição ao seu pai. Ele tenta matar o seu pai. Até o ponto que, numa perseguição, Absalão é morto. E aí sim, Davi vai chorar. Mas vai chorar tarde. Quando não há mais jeito. Quando não tem mais espaço. Contrariando aquilo que, quando o seu primeiro filho com Batseba morreu, do qual, quando a criança morreu, ele parou de jejuar, parou de orar e foi se alimentar, recobrar suas forças, ele agora entra no desespero. Mas enquanto estava vivo, ele o tratou com indiferença. Ele o desprezou. O que nós chamaríamos hoje, ele causou em Absalão uma pressão psicológica, uma opressão psicológica. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para a vida do seu filho. Cuide dele agora. Cuide dele agora. Faça-o, né? Faça-o crescer diante do Senhor. Ame-o com todos os seus defeitos, mas não deixe de corrigi-lo, de exortá-lo e de explicar o porquê dessa exortação. Em segundo lugar, meu irmão, ainda no verso 21, a comunicação dos pais com os filhos. Isso é muito importante mesmo. Porque muitos pais deixam de se comunicar com os filhos. Deixam de se comunicar. Quando há... Perdão, ainda estamos no segundo ponto, né? Porque continua aqui, eu tinha me esquecido. Mas seria, no caso aqui, o quarto item. Quando há injustiça ou excessiva severidade. Severo demais ou injusto. Há uma contradição de termo. Porque eu queria só voltar um pouco aqui para a gente entender que a pergunta aqui, né? A forma da irritação, né? A forma da irritação. Os pais exortados a não irritar seus filhos. E eu estou passando para você aqui quando é que isso acontece. Então eu falei 3 pontos, contei no terceiro, falei a história de Absalão. E aqui no quarto tá quando há injustiça ou excessiva severidade. E agora o quinto, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar seus filhos em suas necessidades. Pais, nós estamos num momento de quarentena. O maior relato que tem são de pais e mães que não conseguem sequer ensinar as tarefas aos filhos. Imagina o diálogo de tudo isso. Então, esteja pronto para ouvir os seus filhos, orientá-los, ajudá-los em todas as suas necessidades. Torne-se amigo dos seus filhos, né? Tem um radialista aqui na minha cidade, na cidade de Sobral, que ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: torne-se amigo do seu filho antes que ele vire amigo de um traficante. E é interessante isso porque é uma realidade. Muitos pais são pais, mas não são amigos. E quando eu falo em amizade com os filhos, eu não estou falando daquela amizade que é retratada numa certa novela de uma certa emissora que tem como símbolo uma TV dentro de uma bola, né? E aquela maldita novela chamada Malhação, né? Eu acho que ela foi criada para destruir a família mesmo. Todas elas, mas aquela dali principalmente. E se você observar, eu espero que você não observe, né, porque não faz sentido, né, crente está assistindo novela,
né? Principalmente com o conteúdo que é passado hoje. Mas se você observar, entra novela e sai novela, entra ano e sai ano. A Malhação tem mais de 20 anos que está no ar. Se você parar, que eu espero que não, eu não vá lá assistir não. Mas eu me lembro, ainda quando incrédulo, quando tinha flashes, né, daquele momento ali, e via ali o que estava acontecendo, o que se observa? Filho desobediente aos pais, pais, uns banana, que para ter a amizade dos filhos, eles são permissivos, para poder não entrar em conflito. Ah, meu irmão, você me desculpa, mas você tem que entrar em conflito mesmo. Se você não entrar em conflito, você vai acabar perdendo o seu filho. Se não perder para um traficante, perde para as filosofias erradas que estão aí. Então, qual é o meu conselho hoje? Torne-se uma pessoa de confiança do seu filho. Ele precisa confiar em você. Você precisa encontrar uma maneira dentro da palavra de Deus de ser amigo do seu filho sem manchar a palavra de Deus. Quando os pais, o sexto ponto aqui, quando os pais comparam um filho ao outro, despertam entre eles ciúme, inveja e ódio. Ora, meu irmão, se você tem mais de um, você tem que ter cuidado, saber que são duas personalidades, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, mas completamente diferente. Completamente diferente. Um não tem nada a ver com o outro. Toda comparação, ela é injusta. Você não pode fazer comparações. Então, não faça comparação, porque são personalidades diferentes. Então, não faça isso. Trabalhe para que eles sejam irmãos. Respeite as personalidades de cada um e exorte dentro dos seus pecados. Mas não compare, nunca compare um filho com o outro. Outro ponto, quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. Isso aqui está ligado àquilo que eu falei lá no princípio. Primeiro, vocês entrem em acordo sobre a educação dos filhos. Essa educação ela tem que ser pautada na palavra de Deus. E esse acordo firmado, papai e mamãe, mantenha. Sem ter os seus, como é que a gente chama aqui? Os seus queridinhos, né? Os seus preferidos. Aqui anteriormente, não pode comparar. E aqui eu estou dizendo para que pai e mãe não entrem em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. É muito comum hoje. A mãe permite que o pai faça alguma coisa, mas o pai não permite e vice-versa. O filho, perdão. A mãe permite que o filho faça alguma coisa, mas o pai não concorda, quando não é o contrário. E às vezes não tem dois filhos, um não pode fazer isso, mas o outro pode. Isso gera conflito na cabeça da criança, do adolescente, talvez até dos adultos. Então, os pais e as mães têm que ter uma orientação clara de como trabalhar, né, essa orientação aos filhos. Tem que estar claro nas suas decisões. 8. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos. Gente, nem 8 nem 80. Nem permissividade, nem dureza demais. Né? Aquela história, por que não, porque sim não é resposta, porque não, não é resposta. Por que eu não posso fazer isso? Porque não. Porque não, não é resposta. Por que eu não posso fazer isso? Quando seu filho lhe perguntar isso, explique. E de preferência, à luz da palavra de Deus, o porquê não. E às vezes até as consequências de você fazer isso. Né? Quando, na minha época, a gente dizia assim, mas todo mundo vai, né? Todo mundo faz. E sempre que a gente escutava, mas você não é todo mundo. Se você não é todo mundo, então você não vai fazer. Mas às vezes carece de uma explicação melhor. Às vezes carece de o porquê não pode. Ou às vezes até o porquê pode. Outro é quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Meu irmão, essa é a parte mais trágica. Essa é a parte mais doente. Essa é a parte mais perigosa. Essa é a parte realmente que destrói. E eu queria lhe chamar a atenção. Evite brigar na frente dos seus filhos, principalmente se o assunto for relacionado a eles. Evite brigas, evite gritaria. Isso quem está dizendo não sou eu, São Paulo. Não sou eu, é Paulo.
Não crie jovens traumáticos. Essa geração hoje tem o maior receio do casamento, porque foi criado dentro de uma geração que não sabia nem se comunicar. Cuidado com as brigas diante dos filhos. Então, nós temos aqui os extremos, né? Quais são os extremos? Veja bem, há pais que, por serem liberais, empurram seus filhos para o abismo da permissividade e da licenciosidade. Tem pai liberal demais que não vê problema em um filho adolescente passar uma semana dormindo com a namorada ou o namorado. Ou pior, né? Ou pior, dormindo namorado com namorado e namorada com namorado. Eles não veem problema disso. Só que eles empurram seus filhos para o abismo. Eles empurram seus filhos para o inferno. Eles estão sendo coniventes. E é isso que eu encontro aqui no texto. Deixa eu achar aqui Romanos, no capítulo 1. Nós lemos um verso. E eu falei muito a respeito do verso do capítulo 1, a partir do verso 16 de Romanos. Ele diz assim, Paulo, depois de dizer que ele não tem vergonha do Evangelho, e alertar isso no verso 16, no verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele vai falar da idolatria. E ele diz no verso 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Fala que Deus é conhecido através da sua obra, que Deus manifesta. E aí ele começa a dar aquela lista enorme, do qual nós encontramos aqui um monte de pecado presente. Desde adultério, homossexualidade, roubo, e aí vai. Lá no final, nós lemos o verso 30, que falou aqui no início sobre a questão da desobediência. O verso 31, ele diz assim, ele continua dizendo assim, além de desobedientes aos pais, eles são insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, se você concorda com a permissividade, se você concorda com uma vida de pecado do seu filho, ou quem quer que seja, se você aplaude, meu irmão, você está tão condenado quanto quem está fazendo. É isso que o texto diz. Ora, conhecendo a sentença de Deus de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Há uma sentença de morte para quem é permissivo. E eu vejo, é muito comum pais sendo permissivos aos seus filhos. Com o intuito de quê? Com o intuito de manter seus filhos apenas por perto, embora desobedientes. Aí tem um extremo da permissividade e da licenciosidade. Por outro lado, tem os que são rígidos, dogmáticos, severos na disciplina, que os filhos estão condenados a conviver com um espírito cheio de apatia e de revolta. Uns duros demais, outros licenciosos demais. Não. Nem licenciosidade, nem dureza. A educação dos filhos, ela é pautada pela palavra de Deus. E essa palavra, ela é colocada em amor. O seu Shedd diz assim, o caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Disciplina sem amor não é disciplina. Continuando, meus irmãos, e existe uma gravidade nessa irritação aqui do verso 21.
Pais que irritam os seus filhos pecam contra Deus porque se insurgem contra os princípios estabelecidos por Ele. Pecam contra os filhos porque destroem a vida emocional e espiritual deles, em vez de educá-los com amor e sabedoria. Os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar seus filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor é que podem exercer a autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os seus filhos. Primeiro, nós nos sujeitamos a Deus. Depois, nós nos sujeitamos um ao outro. E depois, exercemos essa autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. A palavra aqui que é usada, irritar, sugere um desejo de irritar os filhos ou pela implicância, ou mais sério ainda, por zombar dos seus esforços e ferir seu respeito próprio. Tem pais e mães que zombam dos seus filhos. E depois não adianta se perguntar o porquê desse filho ter tomado outro caminho. Depois não adianta, porque essa semente ela foi plantada pelo próprio pai e pela própria mãe. Então, não zombe do seu filho. Compartilhe com ele as suas lutas. Viva as suas lutas com ele. Ore com ele, converse com ele, instrua ele. Com amor, com sabedoria. E também há pais que agridem os filhos fisicamente e outros que agridem psicologicamente. Tem pai que não bate, tem pai que bate. E eu creio, meu irmão, que para você bater, você precisa ter o dobro do amor que para você dar um sermão. Porque bater exige amor. Bater exige amor. Tem pais que agridem. Eles partem para agressão, para briga. Mas tem outros que não batem. Mas fazem uma opressão psicológica. De uma forma que prejudicam a vida dos seus filhos naquele momento e no futuro. Então esses são os extremos. Filhos irritados são filhos desanimados e filhos desanimados ficam expostos ao ataque de Satanás e do mundo. Quando você desanima o seu filho, quando você irrita seu filho, você como pai, você como mãe, você que empurra ele para os conselheiros que o mundo oferece. E aí, meu irmão, depois você vai chorar. Nem permissivo demais e nem duro demais. Quando uma criança não é devidamente encorajada em sua casa, ela procura a sua autoafirmação em outros lugares. E pessoas que vão encorajar seus filhos, talvez encorajem eles a se afastar do caminho do Senhor. A palavra aqui, quando o termo diz assim, fiquem desanimados, né? A palavra desanimar ou perder a coragem, ou então o ânimo, é o mesmo que desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção e sem prazer em realizá-la. Meu irmão, isso vale para toda a vida. Qualquer coisa que você faça de maneira mecânica não lhe dá prazer. E se tratando, por exemplo, de adoração, quando Jesus diz assim, esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está distante de mim, pegando aquilo que Isaías também falou, mas Isaías diz assim, agem de maneira mecânica, né? Agem de maneira automática, está no automático, faz sem sentir prazer. Você tem ali uma adoração fajuta. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, será que você não está encontrando aí, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, uma falha no quesito os filhos na igreja, na vida cristã? Qual é o papel do pai e da mãe na vida cristã, na presença dos filhos com relação à vida cristã?
Não é obrigá-los a levar para, não é obrigá-los a ir para a igreja. É ensiná-los de forma que ele sinta prazer em estar na presença do Senhor. Não terceirize a educação do seu filho e não terceirize o discipulado. Me lembro da história do reverendo Jader Borges, que uma mãe chegou com a ficha do filho, do adolescente, a folha corrida, né? Todos os defeitos, desobediência, tudo tal, e começou a desmanchar ali para ele aquela sequência de coisas erradas. Aí no final ela olhou para o pastor e disse assim: pastor, e é porque eu criei esse menino na igreja. Ele está aí o erro. Se a senhora tivesse criado ele em casa, talvez ele não fosse assim. Porque o lugar de criar os filhos não é na igreja, não é na escola, é em casa. Quem tem que educar seus filhos são os pais. A escola ensina português, matemática, ciência, biologia. Quem tem que imprimir caráter nos seus filhos é você, pai e mãe. Lembrando que boa parte do caráter deles está ligado ao seu próprio caráter, aquilo que ele vê de você. Não adianta simplesmente carregar a ilusão de que está levando um filho para a igreja. É sinônimo de salvação. Você precisa discipular os seus filhos. Ensinar a palavra a eles. Para que eles aprendam e nunca se desviem para outro caminho. Tem uma história. Aliás, tem situações que tem filhos que pensam assim: não importa o que eu faça, jamais conseguirei agradar meus pais. E aí eles ficam desanimados, desencorajados a agir até de maneira correta. Tem jovem que diz isso: cara, não tem como agradar meu pai, agradar minha mãe. São cobrados ao extremo. São cobrados naquilo que nem os pais fizeram, mas eles cobram dos filhos. É a mesma história de um filho que chega em casa: pai, eu tirei 6 na prova de matemática. Ele pode dizer assim: não fez mais do que a sua obrigação. Ou dizer: quando é que você vai tirar 10? Quando na verdade deveria chegar para ele e dizer: filho, independente da nota que você tire, seu pai lhe ama. Mas quanto maior a nota que você tira, mais nós vamos celebrar. Mas não vamos oprimir se você tirar uma nota baixa. Só que muitas vezes os pais humilham seus filhos, destroem suas possibilidades, suas expectativas, suas alegrias. Ah, meu irmão, não faça isso. Não abra esse precedente para o inimigo entrar na sua vida e entrar na sua casa e tomar o coração do seu filho. Como eu já disse, filhos desanimados são presas fáceis na rede de Satanás. E Satanás vai usar os seus. Assim como ele usou Jonadab para dar um mau conselho a Amnon, ele pode usar outros para afastar seu filho, quizás até da fé, ou quem sabe afastar de você, ou trazer ódio a você, o coração do seu filho. Quem sabe seu filho esteja errado, mas ele está indo buscar conselho em alguém que vai dizer assim: cara, a culpa é do teu pai, a culpa é da tua mãe. Um conselheiro do rei achou no coração de Absalão o terreno perfeito para vingar a morte do seu filho. O pai de Urias achou no coração de Absalão o terreno perfeito para semear o ódio. Adubado com a indiferença de Davi. Adubado com o desprezo de Davi. Adubado com a acepção de pessoas ou de filhos que Davi fez. E gerou todo um caos no qual resultou na morte de Absalão. Conta a história que John
Starkey. Era um criminoso. Ele assassinou a própria esposa. Ele foi preso e executado. E pediram ao general William Buck, fundador do Exército da Salvação, para fazer o ofício fúnebre. E ele, olhando aquela triste multidão, disse: John Starkey jamais teve uma mãe de oração. Quantas vezes você tem orado na semana pelos seus filhos? Quantas vezes você tem orado com os seus filhos? Será que a responsabilidade é só de Deus? Não desista de orar, minha irmã, meu irmão. Não desista de orar. Se seu filho está afastado da fé, não desista de orar. É possível que você feche os seus olhos nesta terra e não o veja convertido. Mas se ele estiver nos planos de Deus, com o nome escrito no livro da vida, vocês se encontrarão lá no céu. E talvez você possa dizer para ele: filho, eu orei por você até o dia da minha morte. A palavra de Deus diz que muito pode a súplica do justo em sua eficácia. Nas nossas orações, muitas vezes, nós lembramos de muita coisa, mas esquecemos de muita gente. Queria concluir aqui e aplicar esse texto. E dizer que o verso 21, ele traz aqui para nós um risco bem interessante. Nós encontramos aqui a causa da depressão humana, ou pelo menos uma das causas. Então tome cuidado para você não criar um depressivo. Os filhos não têm autonomia nem autoridade para decidir ou liderar a maioria das questões da vida. E por isso é correto deverem obediência aos seus pais. Mas um abuso de poder por parte dos pais ou das mães, impondo ordens descabidas para a idade e forçando a submissão sem direito a protesto ou nem mesmo explicação, vai levá-los a ferver de raiva por dentro. Como eu disse, porque não é resposta. Não podemos, meu irmão, expressar sentimentos e percebendo que não tem, não podendo esses filhos expressar seus sentimentos e percebendo que não terão nenhuma chance de mudar ou modificar as decisões de seus pais, o que acontece? Com o tempo, isso vai levar os filhos e filhas a desistirem, desanimarem na vida e se sentirem sem valor e sem perspectiva própria, o que poderá instalar um quadro de depressão. A recomendação aos pais, portanto, é que não usem do seu direito para impor sempre a sua vontade e deixem sempre a sua vontade, e que eles possam deixar seus filhos participar de algumas decisões, poder fazer escolha e se expressar, inclusive com os seus sentimentos ruins. Quantas crianças não estão por aí, adolescentes, passando por lutas internas e não encontram nos seus pais alguém que possa compartilhar essas dores? Como eu disse, usando a frase do radialista, torne-se amigo do seu filho antes que o traficante o faça. Você tem que orientá-los, você tem que cuidar, você tem que ensinar, mas você não pode impor. Porque você não gostou ou não vai gostar se alguém impor alguma coisa para você. Ensine com amor. Explique para ele porque o sim é sim e o não é não. E ele vai entender. E ele vai confiar em você. E aqueles que estão lá fora tentando roubar o coração dos seus filhos para as filosofias ditas diabólicas, para a desobediência, para a rebeldia, eles não terão poder sobre eles. Finalizo aqui
né? Espero que você tenha entendido. Peço a Deus que abençoe grandemente a sua vida. Para quem está me acompanhando aí pelo Instagram, a live fica salva. E quem está no Facebook, aqui também a live fica salva. Na próxima semana nós vamos falar sobre a relação dos patrões e empregados. Nós falamos de relação esposa e marido, agora filhos e pais, e vamos falar de patrões e empregados. Todas elas estão relacionadas um com o outro e todos com Deus. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Convido aqui o nosso pastor para dar a finalização. E você que está aqui no Instagram, finalizando com você, Deus abençoe. Aqui eu encerro. Grande abraço.